O CRIAR SESC atende crianças matriculadas no primeiro segmento do ensino fundamental de escolas públicas ou privadas, com idades entre 6 e 12 anos. As ações oferecidas de segunda a sexta-feira ocorrem no turno inverso ao que frequentam a escola. Criatividade, ludicidade e educação integral são princípios deste projeto que reconhece o território como espaço formativo, a brincadeira como a linguagem e a importância da diversidade e da inclusão. Mas além de ter esse olhar, o SESC oferece o EJA, que é a educação para jovens e adultos concluírem os seus estudos. Acompanhe. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação aqui no nosso programa, no Jornal da TV Erechim. E o SESC sempre foi uma referência quando a gente fala em educação, esporte, cultura, turismo, todas as áreas que formam o caráter e a personalidade de um ser humano. Mas a educação ela tem um papel fundamental para nos moldar. E para falar sobre este tema está conosco a Eliane Rosseto, que é a supervisora pedagógica do SESC. Bem-vinda, Eliane. Obrigada, Sandra. Boa noite a todos. E também a Daniela Litvin, que é a instrutora pedagógica. Bem-vinda. Obrigada, Sandra. Boa noite a todos. E o SESC sempre foi considerado uma referência quando a gente fala em educação, porque começa educando os pequenininhos lá num programa chamado CRIAR SESC. Vamos falar um pouquinho dele, Eliane? Sim, nós temos o CRIAR SESC, né? E nós também temos a EJA, a educação da EJA também, né? Então o SESC está crescendo muito atualmente em termos da educação. O CRIAR é a nossa educação de ensino informal e a EJA também está chegando já, vai para o 3º ano aqui em Erechim, a nível nacional, a nível estadual, com a EJA de ensino médio totalmente gratuito. Pois é, a gente vai começar então explicando para as pessoas entenderem esse CRIAR, porque a gente acompanha muitos pais de família que às vezes não tem onde deixar a criança, mas quer que ela tenha mais um tempo ocupado, mas com uma atividade que vai desenvolver ela. E o CRIAR SESC, de forma rapidinha, ele faz isso com as crianças, né, Daniela? Sim, ele faz e ele acontece de segunda a sexta-feira, né, no turno inverso da escola da criança. A gente atende crianças, então, na idade 6 a 10 e elas estudam em escola pública ou privada. Então, né, as famílias que não têm onde deixar seus filhos e também querem um lugar de qualidade, né, o SESC oferece o CRIAR SESC. Pois é, e essas crianças lá, elas estudam, elas brincam, o que elas fazem lá? Lá a gente faz o resgate do brincar da criança, né? Como a Daniela falou, a gente tem de crianças de 6 a 10 anos, é um brincar compartilhado, é uma troca de experiências, são vivências que a gente proporciona. Então nós desenvolvemos com eles oficina de musicalização, psicomotricidade, oficina de arte, oficina literária, né? Então é de segunda a sexta-feira e eles vão para ser criança, porque no turno da aula eles estão sentados numa sala de aula com aprendizagens e lá então a gente faz um resgate do ser criança. Pois é, essas atividades contemplam eles conviver também com outras crianças e essas atividades lúdicas é que vão começar a desenvolver eles para despertar os seus dons? Exatamente, porque eles vivenciam diversos espaços, diversas habilidades também, né, diversas idades diferentes ali. Então a parte da socialização é que hoje em dia a gente, né, frisa muito lá com as crianças, que é o cotidiano delas. E só para contextualizar um pouquinho, a gente esteve essa semana lá pelo SESC, encontramos uma turminha de crianças saindo para passear. Aonde eles iam e o que eles iam fazer na rua? Então a gente também faz esses passeios, né, de estudos, né, e a gente tem as áreas, né, ao ar livre, perto do SESC, na qual a gente vai com eles, né, ao ar livre, brincar, explorar, né, então eles próprios mesmos também estarem explorando as suas atividades, né, o brincar livre que é importante no meio da natureza. Hoje, além de todas essas atividades que são oferecidas pelo SESC, também é importante inserir os pais. O SESC faz alguma atividade aí no decorrer do ano que os pais também estão lá brincando com seus próprios filhos? Sim, nós temos um planejamento anual, né? Onde que a gente envolve as famílias 2 vezes ao ano, né? Então a gente faz poucos dias, a gente fez uma integração familiar. A gente priva muito por ar livre, né? Então a gente fez um domingo, né? Um domingo festivo, um domingo familiar com as famílias,
onde as famílias puderam levar o vô, a avó e as crianças. E a gente apresentou tudo que a gente realizou durante esse ano no CRIAR. Então é um momento muito importante para as famílias e para as crianças, porque elas ficam muito ansiosas em mostrar para os seus familiares o que eles constroem dentro do SESC, né? Então foi muito legal. A gente tem sim 2 vezes por ano, a gente reúne as famílias e as crianças para poder participar e mostrar realmente o que a educação do SESC, mesmo no ensino informal, a gente faz para nossas crianças. Legal. E quando a gente fala da educação dos grandinhos, dos adultos, muitas pessoas, infelizmente, isso é dado científico no Brasil todo, ainda não frequentaram os bancos escolares. Ou se frequentaram, não conseguiram concluir. E aí que está explicado a falta, às vezes, de conseguir um trabalho decente, de uma moradia, porque tudo permeia pela educação. Mas o SESC dá uma mãozinha. Sim, nós estamos mais uma vez, né, Sandra, com o nosso edital aberto, com as inscrições. Iniciamos agora as inscrições dia 12 de novembro, vai até o dia 13 de janeiro. São todos os públicos, né? Tem que ter 18 anos completo, o ensino fundamental completo e o nosso ensino é totalmente gratuito, né? E frequenta o polo nosso, o SESC Erechim, somente uma vez por semana. E as atividades de ensino médio da BNCC, então é realizado através de uma plataforma em parceria com o SENAC e pode ser feito mesmo pelo celular. Então é de fácil acesso. E essa formação, ela é certificada, Daniela? Sim, ela é certificada. Como é que se desenvolve aí? Porque educar, ensinar para uma criança, a gente tem um tempo maior. Às vezes para um adulto que trabalha, que tem casa, enfim, todas aquelas funções, o tempo é menor. E como ele não está todo dia no banco escolar, tem que usar uma metodologia para que ele compreenda, ele consiga, às vezes, estudar sozinho. E aí, como é que é a metodologia do SESC? Na verdade, tem uma plataforma, né, para o FIAPROFI, ele trabalha um pouquinho mais com a ISD, pode estar falando, mas é uma plataforma e nós temos também professores, né, no turno à noite lá que ficam disponíveis lá para tirar as dúvidas. A gente tem um espaço, né, Saber e Lazer, no qual eles utilizam também nossos computadores, né, que tem às vezes tem pessoas que ainda não têm em casa, né, a parte da informática, né, não tem um computador para poder estudar e o SESC disponibiliza também para essas pessoas. Vamos falar um pouquinho mais, então. Os professores, eles estão lá para dar esse suporte para o aluno. Caso o aluno tenha dúvida, ele procura o professor orienta da melhor forma possível. Sim. Toda semana, né, uma vez por semana, então eles têm aula presencial. Então nessa aula presencial, o professor, ele trabalha com o projeto de vida dessas pessoas, né? E o que entra nesse projeto de vida? O incentivo realmente, porque o nosso público está muito tempo afastado da sala de aula, né? Verdade. Então eles chegam com uma expectativa, com uma esperança muito grande, né? E a gente fica muito contente que a gente consegue chegar ao final da etapa e ver essa satisfação, ver a realização desses sonhos, desses objetivos, de algumas conquistas que eles vão conseguindo, né, durante esse 1 ano e meio que eles estão conosco na educação do SESC. E as matrículas, como é que elas funcionam? As pessoas pagam para frequentar? Ela acontece no início do ano? Esse tipo de informação que geralmente é o que as pessoas ligam buscando. As nossas matrículas estão em abertas, acontece semestralmente, então 2 vezes por ano a gente tem as matrículas, tá? Então já estão ocorrendo, fica aí o convite, a oportunidade, o SESC abre às 8 da manhã, não fecha ao meio-dia, nós estamos lá até às 22 horas da noite para a gente atender, é de fácil acesso, é totalmente gratuito a inscrição também. E vale ressaltar também que o SESC possui uma biblioteca moderna. Sim. Para as pessoas, quando quiserem ir lá fazer uma leitura, né, principalmente os alunos, fazer uma pesquisa científica, tem aquele espacinho até para se concentrar para uma prova. Sim. Sandra, eu trouxe para mostrar também, tá? A nossa revista. Quem realizou essa revista, então, foi a última turma que está se formando agora em fevereiro. Então, agora é o 6º edital que nós estamos em aberto. Então, sempre como trabalho de culminância de etapa, a gente propõe um trabalho, né? E os nossos estudantes pesquisaram, foram protagonistas da nossa revista, com o tema História e Memórias, o Patrimônio Histórico-Cultural do Nosso Dia a Dia. Então, aqui tem todos os nossos pontos turísticos da nossa cidade, que a gente passa no dia a dia e não se dá conta de quanto é belo e quanto é importante e a gente faz parte desse dia a dia. Então fica aí o convite para as pessoas conhecerem melhor o SESC. Existe uma plataforma, tem um site onde as pessoas podem conhecer a academia, podem conhecer o turismo, podem conhecer a educação. São muitas oportunidades que o SESC dá aí para todos nós, seja comerciário, não seja comerciário, que possa utilizar. Exatamente. Exatamente.
Agradeço a presença de vocês aí. A gente segue com mais notícias aí e falando ainda sobre a educação aí nos próximos programas. Obrigada pela atenção, obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada.